Gelman, nós vamos agora abordar a segunda parte daquele assunto sobre loops ou for loop em Python, tá? Então nós vamos pegar aqui onde nós deixamos no último vídeo. Nós temos aqui uma estrutura, um loop, né? Chamado de for loop, e você está vendo a sintaxe dele direitinho aí. Um número que vai ser considerado numa sequência de números que vai ser gerada a partir de parâmetros que você vai dar. Então, se você quer, por exemplo, uma sequência de números que comece com um número tal e termine em um número tal, você pode inserir essa informação dentro dos parênteses dessa função nativa de Python chamada range. Ou você pode simplesmente colocar um número só, digamos 200, e ele vai te imprimir os números de 0 até 199, né? Dependendo da condição que você inserir dentro dessa estrutura. Nesse caso aqui, a condição que foi estabelecida é que o número tem que ser um número ímpar. Então, nessa sequência, por exemplo, de 1 até 102, ele vai imprimir de 1 até 101 somente os números que forem ímpar, né? Nós vamos inserir agora uma outra maneira de fazer isso e aproveitar o ensejo para te apresentar uma outra estrutura de dados chamada lists. Imagine que até o momento a gente tem falado sobre variáveis, uma variável que recebe um valor de cada vez, né? Só que agora nós vamos considerar estruturas de dados. A primeira delas será a list, que recebe mais de um valor ao mesmo tempo. Eu vou demonstrar. Vamos escrever aqui, criar uma variável chamada numbers, usar o sinal de atribuição, né? E para você criar uma lista, uma lista, né? Você simplesmente usa essas duas brackets aqui. Você vai encontrar isso do lado direito do teclado do seu computador. No meu aqui está logo após a letra P, tá? E aqui dentro desses colchetes você vai colocar os valores que você quer. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esta variável numbers, ao invés de conter um valor só, ela contém 10 valores, números de 1 até 10. Eu poderia ter colocado aqui outras coisas, nome de outras coisas, strings, né? Mas eu escolhi colocar números para ficar semelhante ao exemplo que nós já tínhamos aqui. Então, ao invés de você fazer um loop que vai utilizar esta função range para gerar sequência de números de acordo com os parâmetros que você vai oferecer, muitas vezes em código você está lidando com uma estrutura de dados que contém vários valores já prontos. Você não tem que gerar no momento com a função tipo range. Então esse código aqui funcionaria da mesma forma, só substituindo, tirando range, né, essa função range com os parâmetros, e colocando esta variável no lugar. Nós vamos fazer isso. Nós vamos trocar. Nós vamos colocar aqui numbers. Então olha só. Vamos analisar isso aqui como se fosse o inglês mesmo, né? For number in numbers, ou seja, para cada número nessa estrutura de dados chamado numbers, que contém vários valores. Nós vamos avaliar cada número para ver se ele é ímpar. Se ele for, nós vamos imprimi-lo. Vamos rodar então. Dessa vez, obviamente, não vai ser até 100, vai ser só até 10. Vamos rodar. Deu um erro. Vamos ver o que é. Na linha 3 tem um erro. E está dizendo o seguinte: olha, houve um erro de sintaxe. E aqui está apontando para onde está o erro. O que aconteceu? Eu deixei aqui um parêntese, né? Ele não tem que estar aqui. Então vamos voltar lá e tirar isso de lá. Tirei. Vamos rodar o programa novamente. Ele apresenta todos os números ímpares que estão dentro daquela lista. Na verdade é só isso. A lista é só pelo menos mais uma estrutura de dados que recebe mais de um valor. Lista é mais usual, a gente usa com mais frequência, né? E lista pode conter números, pode conter strings, pode conter
números e strings, não tem problema. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Vamos colocar aqui to, entre aspas, porque eu quero escrever agora um string. 3, eu vou colocar aqui entre aspas 4, entre aspas 6, entre aspas 8 e entre aspas 10. Vou mudar o código aqui agora para dizer o seguinte: ao invés de falar número, porque aqui nós temos elementos que não são números, né? Eles têm nome de número, mas na verdade são strings, igual 2, 4, 6, 8. Nós vamos chamar de elemento. Esse é o nome da variável, né, que vai ser considerado dentro desse loop. Você coloca o que você quiser. Colocar element. Para cada elemento em numbers, numbers é o nome dessa lista, que contém vários valores, né? E nesse caso agora valores misturados, números e strings. Eu quero que imprima aquele elemento, então temos que colocar aqui element e vamos rodar o programa. E ele imprime exatamente a mesma sequência que está lá, né? Você observe que até agora, cada vez que a gente imprime vários elementos, vários números, eles aparecem numa coluna vertical, né? Cada elemento na sua linha. Mas você pode colocar tudo isso na mesma linha. Vou te mostrar como fazer isso aqui agora. Nós vamos fazer o seguinte: aqui dentro da função print, logo após o elemento, eu vou colocar uma vírgula e vou escrever a palavra and, que isso aqui a palavra and é uma and com um sinalzinho de igual, é um comando, e vou colocar aspas. Então isso aqui vai dizer para esse comando print que não é para imprimir um elemento por linha, mas imprimir todos eles na mesma linha horizontal, tá? Vamos ver se funciona. Aí tá lá, só que está tudo colado sem espaço, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente eu não quero que apresente dessa forma, eu quero apresentar isso de maneira separada e legível. Como é que a gente pode fazer? Tá vendo a aspa? A aspa está colada as duas uma na outra. Eu vou colocar um espaço entre elas, vamos ver o que acontece. Agora separou. Cada elemento tem um espaço entre ele na mesma linha horizontal. Mas se eu quiser que isso fique mais legível ainda, eu posso colocar uma vírgula aqui dentro. Vamos colocar uma vírgula assim. Aí aparece cada número separado por uma vírgula. Tem como tirar essa vírgula aqui no final, mas eu não vou fazer isso aqui agora para não complicar esse código, tá bem? Mas a ideia é essa: eu queria introduzir a ideia de uma variável que recebe mais de um valor e queria mostrar como é que a gente pode fazer um loop sem usar aquela função range para gerar os números, no caso, no momento de acordo com seus parâmetros, né? Nós agora podemos falar assim: olha, dentro desse grupo de coisas, e criar um critério para você avaliar cada elemento daquele grupo de coisas, entende? É isso que você faz no loop. Então está aqui, nós estamos analisando os elementos dessa lista numbers de acordo com o critério que nós colocamos aqui. A gente pode colocar aquela mesma condição que estava aqui antes, if element é diferente de if element dividido, né, por 2 é diferente de 0, então quero que imprima aqui. Então a intenção aqui é que só imprima os números, né, no caso são todos ímpares, e não as palavras. Vamos ver o que acontece. Aí teve um problema. O que aconteceu aqui foi o seguinte: dá o erro porque, apesar de lista receber, você poder ter uma lista mista,
que tenha números e tenha strings, se você submete cada elemento daquela lista a uma fórmula matemática, quer dizer, os números vão funcionar, né? Irão funcionar, mas não tem como você dividir uma string, né? Como se fosse uma operação matemática, então vai dar erro. Então nós não podemos fazer algo desse tipo, tá? Aqui existe como fazer para imprimir só os dígitos ou só as palavras, mas se eu for fazer isso aqui agora vai complicar mais ainda a ideia para você. A única coisa que eu queria que você entendesse nesse momento é que nós podemos criar variáveis em Python que recebem um valor só ou variáveis que recebem mais de um valor. E nós podemos analisar cada elemento dessa estrutura de dados, né? Como se fosse no caso aqui uma lista. E é basicamente isso, tá bem? Espero que tenha ficado claro. Até mais.